com Deus. Paulo diz: louvamos a Deus, escrevemos à igreja e a vocês que estão em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Então Paulo glorifica a Deus porque existe naquela cidade um povo que se reunia porque tinha relacionamento com Deus. E nesta oportunidade iremos continuar vendo que Paulo é grato porque brota de sua recordação, ele diz, né, irmãos, quando recordamos, orando por vocês, Paulo se alegra porque a vida daqueles irmãos estava sendo transformada pelo Evangelho. Paulo louva o Senhor. Então, irmãos, nós vemos que o comportamento desses irmãos estava sendo uma forma de evidenciar fé genuína, fé verdadeira. Você não pode, esses irmãos não confiaram em Cristo e continuaram vivendo da mesma maneira. Ninguém pode dizer que confia, que serve, que pertence a Jesus e continuar vivendo da mesma forma. Não tem como, irmãos. Não tem como. A sua vida vai mudar quando você encontra com Jesus. O que a Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17, apenas cito, que se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Não se pode, agora sim, Fernanda, Mateus capítulo 5, versículo 13, irmãos, não é possível, não é algo real o esconder o brilho de uma cidade se ela for edificada sobre um monte. Ninguém é capaz de esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ninguém é capaz de esconder transformação quando existe nova vida. Olha só esse texto interessante. Jesus está falando, aos seus discípulos e diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado para ser pisado pelos homens que passam, pois já não serve para mais nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto, debaixo de um cesto, dentro de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todas ou todos que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Percebe aqui o próprio Jesus? Nós lemos no início do culto, João capítulo 5. Se você está em mim, Jesus diz, se você é um ramo ligado a mim, você tem duas opções. Na verdade, deixe-me refazer a ideia, Você, sendo um ramo ligado a mim, Jesus diz, você só tem uma opção. Qual que é a opção? Produzir fruto. Aquele que produz fruto, olha só, Jesus diz, o meu Pai, que é o agricultor, ele vai podar, ele vai realizar a limpeza. Para quê? Qual a finalidade? Produzir mais fruto. Mas se a opção que lhe foi dada de produzir fruto não é uma realidade para você, Jesus diz, como sendo um ramo, você será cortado, você será jogado fora, você será lançado num lugar para ser queimado. O que Jesus está falando ali? Do inferno, da condenação. Mas o que é interessante é que Jesus diz o seguinte, que aquele que está em mim, esse irá produzir muito fruto. Por questões básicas e lógicas. Primeiro, ele é um ramo ligado na oliveira. Paulo vai dizer que é um ramo que foi enxertado.
Então, a saúde, vamos dizer, radicular, né, das raízes dessa planta, não é sua, não é minha. É da planta, é do tronco. Quem é esse tronco na figura que Jesus usa para ilustrar? Ele diz, eu sou a videira. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Eu sou a árvore que você foi ligado. Então, dessa videira, desse tronco, com toda certeza, será irradiado, será transferido o quê? Tudo que você precisa para produzir frutos. Só que o meu Pai, Deus, é o agricultor. É Ele quem cuida do vinhedo. É Ele quem cuida, Ele poda. E Ele vai podar os ramos ligados a mim. Aqueles que não produzem, Ele corta e joga fora. E quem produz frutos será podado para produzir mais. E aí Jesus é incrível, né? Eu já preguei em João 15 e provavelmente vou pregar novamente que Jesus diz o seguinte, não foi você que escolheu a mim. Foi eu que te escolhi. Foi eu que te trouxe. E o enxertei e o coloquei no ramo, no tronco, como um ramo que foi trazido. E ele diz, e aquele que está em mim, eu estou nele. Aquele que está em mim, a palavra permanece nele. E esse dá muito fruto. Irmãos, percebe aqui a palavra do Senhor estabelecendo verdades importantes sobre quem é de Jesus e quem não é de Jesus? Quem pertence verdadeiramente ao Senhor e quem acha que pertence ao Senhor? A Bíblia fala que se pertencermos ao Senhor, nós seremos essa nova criatura. A Bíblia fala que se pertencermos ao Senhor, Colossenses 3:1, como consequência de pertencer a Jesus e nos identificarmos com a sua morte, com a sua ressurreição, nós iremos pensar nas coisas do alto. Olha só, irmãos, uma vez que, por causa essa é a ideia, pela consequência de vocês terem ressuscitado, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades, da onde? Do alto. Onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Próximo versículo. Não é só olhar para as coisas do alto. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pois vocês morreram para esta vida. E agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Primeiro, só é possível pensar. Usar um outro microfone. Deixa eu fazer a pergunta. Você usou a que estava no carregador ou a que estava na base do mármore? No carregador. Tá, então depois eu jogo essa fora que ela não está carregando. Pronto. Foi bom acontecer isso porque não pode acontecer domingo, né? Então, na conferência, a gente ter esses problemas aí. Para vocês não aconteceu nada, né? Estão ouvindo tudo, talvez para quem está pela internet. Mas voltando aqui, não tem como quem não nasceu de novo fixar os olhos nas coisas do alto, pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto. Não tem como. Só é possível viver baseado na realidade do alto aquele que morreu e ressuscitou com Cristo para uma nova vida. Consequentemente, a verdade é a seguinte: alguém que está em Cristo, que é nova criatura, irá produzir fruto, irá pensar, meditar e buscar as coisas do alto. Não estou dizendo aqui que não terá dificuldades na vida. Não estou dizendo aqui, pastor, eu estou pensando nas coisas da terra, eu penso no meu trabalho, eu penso nas... Não é isso que eu estou dizendo.
E aí, onde você vai? Não, eu não quero mais nada, só estou pensando no céu. Eu não vou trabalhar, não vou pagar minhas contas. Não, não é isso que a Bíblia diz, não. Pelo contrário, nós vamos viver, trabalhar, e nós vamos lutar, e nós vamos comprar, e nós vamos vender, e nós vamos ser o que todo ser humano é sobre a face dessa terra. Mas o nosso coração não vai estar aqui. Nós não iremos lutar como sendo essa realidade momentânea um fim último. Nós temos o céu. Então, avançando aqui, pertencer a Jesus, inevitavelmente, é viver uma vida de transformação. Já disse, acho que umas 10 vezes aqui, se não foi 10, vai inteirar hoje. Né? Se eu tivesse dito aqui, se eu disser a seguinte história para vocês, né? De que, né, pensem assim comigo, ontem no nosso mutirão aqui, numa correria, numa coisa, né, eu precisei, né, cruzar, fui atrás de umas ferramentas aí, e aí vi que do outro lado da rodovia tinha a loja que eu queria, e quando eu fui atravessar a rodovia, uma carreta, né, esses rodotrem, não sei se vocês entendem essa linguagem, né, aquelas carretas, né, biarticulada, que tem 9 eixos de roda, que transporta 40 toneladas. Então, uma carretona dessa, vindo aí a 100 por hora, me pegou de cheio, enquanto eu atravessava a rodovia. Me jogou longe assim, e sacudia poeira, e vim ontem, terminamos de trabalhar aqui, e graças a Deus eu estou aqui hoje. O que você concluiria se eu dissesse isso? 2 coisas. Ou está mentindo, objetivamente, sabendo que está mentindo, ou ele está doido. Porque não existe nem a possibilidade de ser verdade, irmãos. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não faço ideia do tamanho do impacto de 40 toneladas a 100 por hora. Não faço ideia. Talvez seja 100 vezes o 40 aí. Mas uma coisa é verdade. O impacto do Senhor do universo ao morrer na cruz, te alcançando como pecador perdido, é muito maior. E é incomparável do que qualquer carreta atropelando alguém. E aí você chegar, e com a sua vida, né, quem nos ouve aí pela internet, você que está aí, chegar e com a sua maneira de viver, dizer que pertence a Jesus. Eu sou de Jesus. Eu vou morar no céu. Mas a sua vida não condiz com o que a Bíblia fala sobre alguém que pertence a Jesus, deixa eu dizer para ti. Ou tu está mentindo objetivamente, ou você está batendo as bieletas aí. Está doido. E você pode estar sinceramente enganado. Com sinceridade. Com amor. Enganado. E o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas. Nós temos que olhar para a palavra de Deus, irmãos. É olhar para a Bíblia e identificarmos o que ela diz sobre esse assunto. E não é, né, entre linhas. Esse assunto não é uma linha fina. Esse assunto é preto no branco. Esse assunto é 8 ou 80. O semeador saiu a semear, Jesus diz. A semente caiu em vários lugares. Mas no solo bom, onde ela caiu, ela produziu. Produziu diferente, é verdade. 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Nem todo salvo irá frutificar tanto quanto outros. Mas nenhum salvo não irá frutificar. Não existe isso. Isso é o evangelho moderno que está sendo pregado. A minha mãe teve um inquilino há um tempo atrás, numa casinha dela em Jandira. Pensa num rapazinho, gente boa, bacana, né, muito bom. Fui lá e ajudei reformando uma casa lá, tudo, mas ele, né, falou, eu preciso mudar por essas necessidades, tá? Que pena, uma pessoa muito, muito bacana, muito,
muito correta nos compromissos. Aí é impressionante isso, né? Às vezes você só fala com alguém. Aí você abre o Facebook, está uma pessoa lá. Fala, mas rapaz, que coisa, né? É impressionante como que eles arrumam e arranjam esses encontros que a gente tem, né? Eu não sei como essa inteligência artificial funciona. Mas, enfim, aí eu estou olhando lá o Face dele, aí vi que ele está indo para a igreja. Amém! Que bom! Né? Não havia percebido isso nele, né, sendo um cristão, mas eu fiquei contente. Está lá, encontro de casais. E aí pertence uma igreja, né, grande, e outras postagens dele, né, uísque, um bocado de coisa, e música, e funk por trás, aquela coisa, e cigarro, e aquela coisa, e de repente uma postagem na igreja. Ô irmãos, que confusão. E assim, eu o conheci, né, e é uma pessoa sincera, não é alguém que né, gosta, pelo contrário, faz questão de ser honesto diante das coisas, não deu nenhuma dificuldade para minha mãe. Mas, e agora? Não julgue para não ser julgado, pastor, nós não devemos julgar. Irmãos, como não devemos julgar? A Bíblia fala para não julgar? Fala. Mas não é isso que é o não julgar. Nunca foi. Não julgue, não seja o juiz, não assuma a posição que é de Deus. Eu não posso julgar aquilo que Deus já não julgou. Eu não posso. Mas aquilo que a palavra de Deus já disse, eu tenho que usá-la para dizer, assim diz o Senhor. O julgamento é este. O julgamento já foi dado. Jesus disse para Nicodemos, a luz do céu veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eles eram maus. Eles não vieram para a luz, porque a luz iria evidenciar as suas obras ruins, as suas trevas. E Jesus diz, aquele que rejeitou a luz, o que vai acontecer com ele? Jesus diz, já está condenado, porque sobre ele permanece a ira de Deus. Eu tenho que falar isso. Isso é um julgamento, mas não é o meu julgamento. É o julgamento de Deus já revelado. Então, é que nós nos acovardamos diante da mensagem rala que tem sido pregada, e nós falamos com medo, falamos pouco. Olhemos para a Bíblia, então deixemos a Bíblia falar. E ela está falando. Não existe salvação sem frutificação. Não existe, porque o alvo da salvação, conforme Romanos 8, 29, apenas estou citando, é sermos o quê? Parecidos com Jesus. Tem um bocado de gente achando que salvação se resume a ganhar um bilhete de garantia de entrada no céu. E nunca foi. Embora todo salvo irá entrar no céu. Mas o projeto da salvação não é dar o acesso ao céu como um fim último e o máximo do projeto de Deus. É o começo. O projeto de Deus visa nos transformar à imagem de Jesus. É sermos parecidos com Ele. E Ele começa isso a partir do momento que nós somos salvos. Então, salvo que não vive vida de transformação, de santificação, ele não é salvo. Não é. Tá? E aí, quando nós olhamos aqui, nós observamos o apóstolo Paulo e toda a equipe, né? Que ele diz, eu, Silas e Timóteo, que estamos escrevendo, estamos falando com vocês, irmãos. Então, eles vão colocar aqui para nós, pelo menos para o objetivo de hoje, 3 evidências de salvação na vida da igreja. Que ele diz, eu louvo o Senhor quando eu oro por vocês. E eu me recordo dessas evidências. Olha só, versículo 3. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos, olha a primeira evidência aí, do seu trabalho fiel. Trabalho fiel. Tá?
Em primeiro lugar, eles tinham uma fé que era operante, que resultava, que acontecia. A ideia de trabalho fiel é falar da operosidade da fé. A versão atualizada vai, usar a expressão nesse sentido. É do trabalho da vossa fé. E o que é o trabalho? O que é o resultado da fé? Qual que é? Alguém diz, eu tenho fé em Jesus, eu creio em Jesus, ok? Qual que é o resultado para que fique evidente para todos e para mim mesmo que eu tenho verdadeiramente a fé que salva? Obras. Boas obras. Aí há uma confusão. Porque boas obras não salva ninguém. Boas obras é o resultado da salvação. Olha só, isso também não é dificuldade na Bíblia. O que nós podemos ver é a Bíblia sendo extremamente clara quanto a isso. Olha só, Tiago capítulo 2, versículo 26. Preste atenção, irmãos. Olha aí o 8 ou 80 do que eu me refiro. Não é subjetivo, é objetivo. Não é nebuloso, é claro. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Eu acredito em Deus, eu sou de Jesus. Deixa eu usar as expressões, bem momentâneas, Eu aceitei Jesus, mas a vida não mostra. O que Tiago está dizendo? Meu amigo, tu está morto ainda. Não há vida espiritual nesse corpo aí não. Por quê? Porque fé verdadeira é fé ativa, é fé operante, é fé que resulta em boas obras. Sabe por quê? Efésios capítulo 2, versículo... coloca o 8, 9 e o 10 rapidamente, Fernanda. Paulo vai falar que a salvação é pela graça, quando ele diz, vós sois salvos, vocês são salvos pela graça. Por meio, através do quê? Da fé. Ninguém é salvo sem fé. E ele diz, só que isso não vem de vocês. É uma dádiva, é um presente, é um dom de Deus. Ele diz, não é recompensa pela prática de boas obras. Salvação não é recompensa pela prática de boas obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Aquela multidão se gloriando diante de Jesus. Expulsamos demônios, realizamos curas, fizemos sinais. Eu não vos conheço. Olha só o versículo 10, que é o que eu quero. Pois nós somos obra-prima de Deus. Nós somos feitura de Deus. Nós fomos criados em Cristo Jesus. Para quê? Com a finalidade, com o propósito de realizar as boas obras que Ele de antemão preparou para que nós andemos nela. Quem não tem boas obras para apresentar é porque não está em Cristo. Percebe que eu não estou dizendo aqui quem não produz 100 por 1, não estou dizendo isso. Mas repito, que crente sem frutificar não é crente. E crente que não frutifica não mora no céu, porque não é crente, mas faz parte. Anda como crente, se veste como crente, fala como crente, mas não é crente. O que Paulo fala aqui? Que a fé daqueles irmãos, o trabalho daqueles irmãos era visível. O que é trabalho fiel? Pode voltar lá para Tessalonicenses. É só olhar no versículo 9. Tessalonicenses 1:9. Nós não lemos, Paulo vai falando e louvando a Deus pela vida daqueles irmãos, porque nos receberam bem, porque creram na mensagem. Versículo 9 nos diz o seguinte: pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram
e como deixaram os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Obras, isso é obras como resultado de fé verdadeira. Por isso que eu iniciei dizendo, ninguém que está em Jesus, né, continua vivendo do mesmo jeito. Esses irmãos aqui, eram irmãos envolvidos antes do Evangelho na idolatria, servindo a outros deuses, que a partir do momento, no contexto da época, eles professam fé em Jesus, eles enfrentam dificuldade com a própria família, com a sociedade, com o governo, e eles mesmo assim abandonam seus ídolos e se convertem a Deus. Por quê? Porque expressaram verdadeira fé em Deus, e as suas vidas estão sendo transformadas. É isso que a Bíblia diz. A verdadeira fé é a fé que age. As boas obras dos cristãos em Tessalônica mostraram que eles tinham fé. Eles estavam animados por estarem envolvidos na obra de Deus. Uma pessoa que tem a verdadeira fé não ficará satisfeita em permanecer parado. Parou na vida cristã, mas está tudo bem, está satisfeito. Não! Ninguém que pertence a Deus fica satisfeito, tranquilo, está tudo bem, se não estiver crescendo. Dia após dia, crescendo. Ao invés disso, a pessoa que tem ao Senhor, ela vai ter fome de conhecer a Deus. Vai ter um desejo de crescer na palavra de Deus. Ela vai desejar utilizar os seus dons e talentos no que Deus está fazendo na igreja. Ela quer se envolver, ela quer ser útil. Por quê? Porque ela pertence a Deus. Porque existe nela, conforme Paulo vai dizer em Efésios, a natureza divina. E essa natureza divina foi criada para ser santa. Como que eu tenho uma natureza que não é minha, ela é divina, é do alto? É como se o meu coração de pedra, a Bíblia vai dizer, tivesse sido arrancado e um coração de carne colocado. Então agora o que bate, o que bombeia aqui, é algo na frequência do céu. Aí como que eu digo ter esse negócio dentro de mim, mas eu não busco as coisas de Deus, eu não leio a palavra, eu não tenho prazer de estar na igreja, eu não tenho envolvimento nenhum com as coisas de Deus, eu não tenho boas obras? Não se engane. Não se engane, você precisa se arrepender, crer em Jesus para ser salvo. Então, pela fé, essa pessoa vai aceitar o desafio de deixar o que está confortável e vai correr o risco de ensinar, de evangelizar, de aprender, de compartilhar, porque nós conhecemos a Cristo para fazê-lo conhecido. Irmãos, para e pense, isso é um raciocínio lógico. Se o alvo de Deus fosse nos salvar para apenas nos levar para o céu, o projeto seria lindo e maravilhoso. Recebeu a Cristo, morre, vai para o céu. Recebeu a Cristo, vamos para o céu. Recebeu a Cristo, para que ficar sofrendo aqui? Eu reclamei com o irmão Isaías, né? Mas que dor que eu estou nesse braço hoje aqui. Não fiz nada demais ontem no mutirão, uma coisinha, bucha aí. Nada demais, é um nervo inflamado aqui. Por que Deus deixou a gente aqui para ficar sofrendo? Só para um dia nos levar para o céu? Não, não faz sentido. Nós estamos aqui, irmãos, porque é o período em que Deus vai nos transformando à imagem de Jesus. Nós estamos aqui porque, assim como alguém compartilhou o evangelho da graça que nos alcançou, Deus quer nos usar na vida de outras pessoas. Então, alguém que está estático na vida espiritual, ou você está muito fora e precisa se arrepender do seu estado e voltar ao primeiro amor, ou você nunca esteve envolvido no amor de Deus. O que nós podemos evidenciar, caminhando para o encerramento logo, sobre evidências de salvação aqui, em Tessalonicenses 1, 3. Paulo diz sobre a fé que operava, o trabalho fiel. Né? Olha, não dá tempo da gente pegar cada detalhe, mas não é só um trabalho que corresponde às coisas do céu, é um trabalho fiel. Crente não se desvia no sentido de permanecer desviado e morreu desviado. Crente, nós cremos que Jesus salva e nós cremos na perseverança dos santos.
Não cremos na perseverança para ser salvo, cremos na perseverança porque eu fui salvo. Posso ter percalços nesse percurso aí, né, dificuldades, tropeçar. A Bíblia diz, se o justo cair 7 vezes o seu Senhor o levanta. Mas a vida de um cristão é marcada pela perseverança de andar com Deus. E o que Paulo vai falar? É do trabalho que é fiel. Paulo vai falar do quê? Olha só, seus atos em amor. Como que reconhecemos, irmãos, que vocês são salvos? E louvamos a Deus por isso, porque todo mundo está falando do trabalho amoroso de vocês. As atitudes em amor. Esse é um aspecto de salvação. Nós pertencemos ao Deus do amor. Nós somos alcançados pelo amor de Deus. Só que à medida com que Deus derrama esse amor em nós, nós somos capacitados e chamados a derramar esse amor ao nosso redor. O amor que Paulo se refere aqui é o amor abnegado. A atualizada vai dizer, irmãos, nós reconhecemos a abnegação do seu amor. Porque amor menos do que abnegação não é amor verdadeiro. Não é o amor de Deus. É o amor egoísta nosso. Que às vezes a gente dá para poder receber. Não, não é disso que a Bíblia fala, do amor de Deus. O amor que nós evidenciamos e devemos evidenciar como resultado da salvação é aquilo que nós fazemos sem o interesse de receber nada em troca. É o nos doar, não pensando no que iremos receber com aquilo. Todo mundo ama a si mesmo, já demais da conta. A Bíblia vai dizer, quem que maltrata o seu próprio corpo? Ninguém, mas cuida bem dele, né? Alimenta ele. Por que nós fazemos isso? Porque nós amamos. Aí a Bíblia diz, né? Ame o Senhor seu Deus de todo o coração. E ame o próximo, assim como você ama a si mesmo. Então, pensa numa pessoa que se ama, sou eu. Quando eu estou trabalhando, pensa numa coisa que eu detesto é me machucar. Às vezes, né? Já isso acontece muito, né? É uma martelada, uma marretada no dedo, é um negócio, né? Mas eu não gosto, mas me dá porque dói, porque vai me atrapalhar. Porque vai, né? Até jogando futebol aí, tá difícil, porque cada jogo é uma machucada. E aí fica a semana daquele jeito. Falei, rapaz, isso não é bom não, né? Ainda estou indo noutra oportunidade, vou na outra, está me custando caro. Mas nós não gostamos. Quem gosta aqui quem está com dor aqui e gosta dessa dor? A gente não gosta. Isso é amor próprio. Agora, devemos amar o outro como nós amamos. Então, de forma gigante. Isso é o amor cristão. Cristo deu a sua própria vida por nós e assim devemos dar a vida pelos nossos irmãos. É isso que a Bíblia diz. O amor que trabalha é um amor abnegado. Deixe-me ser fiel aqui à escrita para não demorar tanto, né? Os irmãos em Tessalônica não trabalhavam para que pudessem se vangloriar do seu trabalho. Eles encorajavam as pessoas, eles estavam ligados à vida dessas pessoas machucadas espiritualmente. Eles serviam uns aos outros em humildade. E Paulo está dizendo, irmãos, eu louvo a Deus por isso, porque isso é resultado de salvação. Um objetivo para a nossa igreja, irmãos, é quando nós ouvimos, né, que alguém, quando nos visita, percebe o quê? Que amamos uns aos outros. Ontem nós tivemos a assembleia, e o testemunho de vários irmãos que irão ser batizados domingo que vem. Né, e a pergunta, né, objetivamente colocada para cada um deles, né, por que você quer se tornar membro desta igreja? Tem 200 aí, mas por que você está vindo aqui e quer se tornar membro aqui? Quer ter um compromisso aqui? Muitos dizem o quê? Porque quando eu vim aqui, eu fui acolhido, fui amado, e eu percebo essa dinâmica. Só que isso não é algo inventado por nós. Essa é a forma que Jesus diz, o mundo saberá que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros.
Então é algo que nós precisamos trabalhar, melhorar, crescer. Nós vamos continuar estudando, e mesmo Paulo louvando a Deus, porque ele diz: irmãos, eu estou ouvindo isso de vocês. Aí Paulo vai escrever mais: irmãos, só que é o seguinte, eu incentivo vocês a amarem mais ainda. Amarem mais ainda uns aos outros. Amar mais ainda o nosso Deus. Porque, irmãos, essa é a vida cristã. Nós nunca amaremos demais. O exemplo do amor é Deus. E nós nunca amaremos à medida em que a gente pode dizer: ixi, já estou, rapaz, aqui eu transpiro amor. Não. Pelo contrário, se eu não trabalhar isso na minha vida, eu transpiro o quê? Eu transpiro egoísmo. Né? Eu transpiro a falta de amor. A exigência, todas aquelas coisas negativas que Paulo coloca em 1 Coríntios 13. A falta de paciência, de domínio, isso é falta de amor. Mas Paulo está dizendo: irmãos, nós louvamos a Deus pelo amor que acontece através do que vocês fazem. O mundo está dizendo isso. Ele diz: os irmãos aqui na Grécia, da Macedônia, estão sendo desafiados e incentivados porque vocês estão imitando a Jesus. Evidência de salvação. E o último aspecto para encerrarmos. Paulo fala da salvação daqueles irmãos e diz: irmãos, o trabalho fiel de vocês, seus atos em amor e sua firme esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles irmãos não tinham apenas esperança. A esperança que é firme. Perdi a esperança. Não. O amor nunca desiste. Paulo vai dizer: o amor nunca desiste. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Não é isso que nós vemos na própria pessoa de Jesus? Aí, gente, eu sou de Jesus, estou com Jesus, glória ao Senhor, e faço, de repente eu não estou com Jesus mais. O que aconteceu? Desanimei, abandona, nunca mais volta, perdeu a esperança. Não é sinônimo de salvação. Pode desviar, pode se perder, mas vai retornar. E a esperança será recobrada, porque eu tenho uma natureza divina. Paulo está dizendo: irmãos, a esperança em Cristo faz com que a ideia é que vocês sejam pacientes. Aqueles irmãos suportaram muita coisa, muito sofrimento, e o apóstolo Paulo diz, né? Muito sofrimento que foi causado porque eu fui aí. Muito sofrimento causado por causa da mensagem que eu lhes dei, mas vocês permanecem firmes, esperando o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí na carta que lemos, né, a carta toda domingo passado, Paulo vai falar, né, que o Senhor irá voltar com um brado de vitória, com uma ordem de comando, e reunirá todos os seus nos 4 cantos da terra. É isso que aqueles irmãos permanecem firmes. Às vezes a gente perde a verdade, essa verdade de que o Senhor irá nos buscar. Cantamos, né? Vem o dia de fulgor, quando acaba toda dor. Né? Nem a morte haverá, nem tristeza, né? Ó, que dia glorioso. Às vezes nós nem desejamos isso. Aí estamos desejando, né? Vou trocar os pneus desse carro, vou pegar essa estrada. Oh, que esperança besta. Às vezes a esperança de um lapso de melhora, quanto às coisas que o cupim atraça e a ferrugem consome, toma mais conta do nosso coração do que a esperança da volta de Cristo. Ajuste isso. Volte-se para a palavra. Mas alguém que não tem fé que resulta em trabalho fiel, trabalho da fé, boas obras. Alguém que não tem atos de amor e alguém que não tem esperança em Jesus, é o quê? Alguém que precisa de Jesus. E nós vamos continuar, irmãos, estudando essa carta, tá? Olhando o que Paulo escreveu, como evidência de salvação, como evidência de santidade, como evidência de esperança, e assim tudo que tiver, vamos estudar. Tá? Mas eu pergunto para você hoje, quando você olha para a sua vida,
e quando você olha para a palavra de Deus, o que você conclui? Você é um crente verdadeiro ou você é um crente falso? A mensagem foi toda pregada, então não preciso nem explicar, né? O que eu quero dizer com falso. Você é um cristão autêntico ou você é um cristão iludido? Eu tenho certeza de uma coisa. Né? Existindo alguém que é um cristão iludido entre nós, não é iludido pela intenção de aproveitar e destruir. Aqui não vejo isso. Mas talvez possa ser iludido, sinceramente iludido. Enganado no sentido de eu acho que eu sou, eu tenho certeza que eu sou, mas quando eu olho para a Bíblia, eu acho que eu não sou, e agora? Deixa a Bíblia ser a verdade. A Bíblia diz, examinai se de fato estais na fé. Quais são os critérios para que eu me examine, que você se examine? As ideias do pastor. Não. Há o livrinho que... Não. Quais são os critérios? O que a Bíblia diz. Então, hoje nós vimos de uma fé operante, nós vimos de obras de amor e nós vimos da esperança em Cristo. Isso é uma verdade para você? Talvez sejamos crentes verdadeiros. E pelo motivo de tirarmos os olhos do Senhor, essas verdades elas começam a ficar ofuscadas na nossa vida. Se volte para o Senhor. Se volte para o Senhor. Renove, né, a sua confiança e o desafio de que, Senhor, me ajude a viver para a glória do Senhor. E nós vamos continuar estudando, tá bom? Domingo que vem vai ser o pastor Maurílio, não daremos a continuidade. No próximo, sim. Mas que Deus abençoe a todos, tenha uma boa semana, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê oportunidades de evidenciar a verdadeira fé em Cristo Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos e glorificamos ao Senhor. Porque neste assunto, ó Deus, nós não precisamos ficar perdidos, duvidosos, enganados. Nesse assunto nós temos tudo o que precisamos para ter certeza sobre a nossa própria vida, certeza sobre a vida daqueles que pertencem ao corpo aqui. E tudo isso porque a tua palavra é muito clara, Deus, e nós te louvamos por isso, nós te agradecemos. Que o Senhor fale aos nossos corações, trazendo luz sobre a nossa condição real. Se somos salvos, estamos desalinhados, desajustados com o que o Senhor espera, nos faça retornar ao caminho correto, nos faça alinhar o nosso caminho com o Senhor novamente e viver demonstrando fé, amor e esperança. Agora, se precisamos do Senhor, também evidencie isso através da tua palavra e que possamos crer verdadeiramente. Nos abençoe e continue a nos instruir, é o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrados ao toque do piano em uma oração silenciosa. Que Deus abençoe a todos.